Olá, previdenciarista, tudo bem? Meu nome é Jéssica e eu ajudo advogadas a iniciar na prática previdenciária e ensino como encontrar o melhor benefício para o seu cliente. Bora lá que hoje você vai aprender comigo 7 técnicas de fechamento de contrato para você não deixar aquele cliente ir embora do seu escritório ou daquele atendimento sem fechar o contrato com você, beleza? Antes de mais nada, eu vou te falar 2 motivos pelo qual você deve assistir esse vídeo. Por que que ele é importante? Por que que você tem que assistir ele? Por que que isso é realmente um assunto relevante aí na sua vida profissional? Obviamente, para você aumentar a sua taxa de conversão de atendimentos em contratos, né? Especialmente quando você não trabalha cobrando consulta. Por quê? Óbvio que você não quer que o cliente entre lá, colha várias informações de você e saia de lá sem fechar o contrato, leve para outro advogado ou mesmo dê entrada sozinho naquele processo. Então, aumentar essa taxa de conversão é muito importante para o seu escritório, para você ganhar tempo e ganhar dinheiro também. E segundo, mas não menos importante, melhorar a experiência do seu cliente dentro do seu escritório. É importante, gente, destacar que os gatilhos que eu vou ensinar para vocês aqui, ou essas técnicas de fechamento de contrato, elas não são enganações, são apenas meios que você vai utilizar para que você possa ajudar o seu cliente a tomar a decisão que é mais acertada para ele, tá? Então isso aqui não é nenhum meio de ludibriar o cliente, de enganá-lo, pelo contrário, a gente só vai guiar o cliente através de um caminho para que ele feche o contrato aí com você e tenha assim o melhor benefício concedido para ele, que eu tenho certeza que ele não vai se arrepender. Mas, como eu sempre digo aqui, não vale assistir o vídeo só pela metade. Assiste o vídeo inteiro, fica comigo até o final, tá? Por quê? Porque não basta você saber apenas uma técnica e sair aplicando ela para todos os clientes. Falar, essa é a técnica que eu gosto e sair aplicando. Não, a técnica que você vai escolher vai depender da situação que o seu cliente se encontra. Então você vai aprender aqui comigo a analisar a postura desse cliente para que você saiba utilizar a melhor técnica para aquele momento. Talvez você vai precisar usar até mais de uma técnica no mesmo atendimento. Isso pode acontecer. Então, é importante que você fique até o final, já pega aí o seu caderninho e anota todas as dicas que eu vou deixar para vocês aqui, todas essas 7 técnicas para você não esquecer na hora de atender o seu cliente. E põe tudo em prática, gente. Não adianta vir aqui, assistir o vídeo, anotar tudo que eu falo e tudo, se na hora do atendimento você fica com medo de pôr em prática. Então, vem comigo e põe em prática, tá? Além disso, no final, porque eu sou uma ótima pessoa, eu vivo falando disso pra vocês lá no Instagram, né, lá nos stories com vocês, onde eu tô todo dia trazendo algum assunto pra gente conversar, eu sempre falo sobre a importância de criar uma conexão com o seu cliente. Então lá no final, depois que eu explicar as 7 técnicas, eu vou te dar 3 dicas para você melhorar a sua conexão com o seu cliente, porque além de fechar o contrato, você precisa que o seu cliente indique você. E essas 3 dicas vão te ajudar bastante nesse sentido, beleza? Eu tenho recebido, especialmente lá pelo direct do Instagram, algumas advogadas me procurando e falando assim: Jéssica, pelo amor de Deus, não sei mais o que fazer. Já fiz de tudo, falo em uma linguagem simples, trato o cliente bem, faço tudo que eu posso fazer e ainda assim o meu cliente entra lá e não se sente seguro e vai embora e não fecha o contrato. E aí depois elas ainda ficam sabendo que esse mesmo cliente fechou o mesmo contrato com outro advogado, que muitas vezes nem era especialista na área, e aí o cliente foi lá e fechou. Então elas me perguntam, por que isso acontece? O que eu tô fazendo de errado? Eu falei, calma, que eu vou preparar um vídeo completo, porque assim, você precisa analisar todo o contexto no qual o seu cliente ele tá vivendo aí no seu escritório. E quando eu falo seu escritório, gente, é no seu atendimento, sabe? No momento da sua prestação de serviço, não necessariamente dentro do seu escritório físico, sabe? Porque vocês sabem muito bem que eu digo que não é necessário ter um escritório físico para ser bem sucedido, especialmente dentro do direito previdenciário. A maioria dos clientes não se importa com isso, então é muito difícil, particularmente nunca ouvi ninguém dizer assim, não vou porque fulano não tem um escritório físico, então vou fechar com outro e tal, porque depende muito mais da sua atuação, né, da sua desenvoltura ali de conseguir convencer o cliente de que você é realmente bom do que de fato ter um escritório físico, ok? Então, com base nisso, eu resolvi trazer esse vídeo aí completo, tá? Completo, para você
não errar mais. E eu tenho certeza que se você colocar todos esses passos aí que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo, que não tá apenas com 7 dicas e taranã, secas e vai lá e se vira, tá com todo passo a passo muito bem estruturado. E é exatamente o que eu faço dentro do meu escritório. Se você ficar com dúvida, alguma coisa, manda aqui nos comentários que eu vou estar sempre à disposição de vocês. Ou então lá no meu Instagram, que se você não conhece ainda, meu editor maravilhoso vai deixar o arrobazinho aqui embaixo, @jessicamoreto.prev. Então me segue lá no Instagram, que como eu disse, eu tô todo dia por lá dando dicas, falando sobre o que tá acontecendo no meu dia a dia, compartilhando com vocês, porque eu acredito que é esse compartilhamento, esse movimento é que faz com que vocês alcancem de fato a segurança para atuar dentro do direito previdenciário. E como sempre, como é de praxe aqui nesse canal, antes de contar tudo que eu vou fazer, eu conto para vocês uma experiência da minha vida que eu vivi para aprender determinado assunto, porque eu não trago aqui coisas que eu não vivi ou coisas que eu não aprendi. Até porque ao longo dos últimos 7 anos já deu tempo suficiente para aprender de tudo um pouquinho. Claro, a gente está sempre em crescimento, sempre em evolução, mas esses passo a passos básicos, né? Eu já passei por isso, já errei muitas vezes, né? E você não tá isento disso, de errar, de tentar, de fazer de novo. E tá tudo bem. O que eu quero mostrar quando eu conto uma história da minha vida aqui pra vocês é que tá tudo certo, que você pode chegar num nível de conhecimento que eu tô hoje e passar por tudo isso também, isso vai fazer parte de você. E não existe problema nenhum, você não é diferente de mim por conta disso, sabe? O que não tá tudo bem é parar de tentar. Então é isso que vocês vão combinar comigo, que vocês não vão parar de tentar até conseguir, até aplicar esse método que eu vou ensinar pra vocês hoje com perfeição. E aí depois vocês vão me contar, Jéssica, eu fiz e realmente funcionou, deu certo, o cliente saiu e ainda saiu feliz e ainda me indicou para várias outras pessoas. Então, não fica com medo, não fica com medo e só vai, só vai. Bom, como vocês sabem, a maior parte da minha experiência eu adquiri dentro do escritório de advocacia onde eu trabalhei até 2020, eu trabalhei lá até o início de 2020 e foi lá também que eu comecei a aprender como atender os clientes. Eu via as coisas acontecendo, era um volume muito grande de clientes que tinham lá, às vezes outro eu atendia um, atendia outro, né, esporadicamente. E eu tinha essa sensação de que eu não conseguia fazer aquilo tão bem, com aquela, sabe, aquela habilidade com a qual os sócios do escritório eles faziam. Isso me incomodava um pouco. E eu tava sempre ali tentando descobrir o que era que eu tava fazendo de errado. Certa vez, o advogado lá do escritório, ele pediu para que eu fizesse os atendimentos no lugar dele. Ele teve um imprevisto no dia e não queria desmarcar, eram muitos atendimentos que estavam no período da tarde, em uma das nossas filiais lá, né? Ele falou, olha, Jéssica, vai lá e atende. Naquele dia, a maioria dos clientes que eu ia lá para atender eram clientes que já eram clientes do escritório, mas que estavam indo lá para pedir andamento. Então, esses eram bem tranquilos, eu não precisava fazer nenhum tipo de conversão, nada. Mas tinham 5 ou 6 clientes nesse dia que eram clientes que eu precisaria convencê-los a fechar o contrato. Nesse momento, eu fiquei um pouco com medo. Vou ser bem sincera aqui com vocês. Por quê? Primeiro porque aquele cliente ele não estava indo lá por minha causa, ele não estava me procurando. Ele estava procurando o dono do escritório, o sócio, o cara que tinha o nome na porta. E eu nem advogada era. Então, o sentimento de frustração que aquele cliente ia ter na hora que ele me encontrasse e descobrisse que era eu quem ia fazer o atendimento, já ia ser grande. Então, eu já ia precisar quebrar essa objeção aí, dizer e convencer o cliente de que eu sabia realmente o que eu estava fazendo ali. Em segundo, porque eu já não sabia fazer aquilo naturalmente. Aquilo não era uma coisa que eu nasci e falei, nossa, eu sei fechar contratos com clientes maravilhosamente bem. Então eu falei, caraca, e agora? São 5 clientes, o que eu vou fazer? Eu vou voltar sem nada? Foi o que aconteceu, eu voltei sem nada. Na verdade, eu fechei um contrato naquele dia, mas na verdade esse cliente, ele já tinha ido, já tinha feito todo o atendimento e estava voltando só para trazer a documentação e assinar os documentos. Então ele já tinha sido convencido. A verdade é que meu trabalho não serviu de nada aquele dia, porque os outros clientes que eu precisava convencer, eu não convenci, eles foram embora. Nem sei o que aconteceu depois. Eu fiquei bastante chateada, muito frustrada com isso, mas eu também não queria compartilhar isso de uma forma muito clara com os sócios do escritório, obviamente, porque eu era empregada. Quando você é empregado, você não quer compartilhar assim de forma tão
aberta aos seus fracassos. Fui pra casa naquele dia bastante chateada. Falei, não, eu preciso aprender. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu preciso fazer. E aí na semana seguinte, quando eu voltei lá pra matriz, eu comecei a me oferecer bem delicadamente para tirar as cópias durante os atendimentos que os sócios faziam. Então eu me organizei durante a semana para que nos dias de atendimento eu estivesse livre para tirar a cópia dos documentos enquanto o advogado fazia o atendimento. Isso ajudava, obviamente, o advogado, porque, né, todo mundo sabe, é um saco ficar tirando cópia de documento, demora bastante. E também me ajudava, porque eu conseguia ficar dentro da sala no momento do atendimento, então eu conseguia saber exatamente o que ele estava fazendo. Eu sempre fazia as minhas anotações, né, do que eles falavam, do que sempre era repetido nos atendimentos, e eu vi que os dois sócios, eles tinham duas abordagens aos clientes completamente diferentes uma da outra. Enquanto um tinha uma escuta ativa, ele tentava entender o que estava bloqueando o cliente, né, de fechar aquele contrato, de dizer, olha, sim, eu quero. E o outro tinha uma postura mais de falar, olha, se você não fechar esse contrato, vai acontecer tal coisa. Olha, você pode ter o seu benefício negado. Olha, vai demorar mais de um ano do que precisaria demorar. Então, assim, eles tinham posturas diante da primeira negativa do cliente completamente diferentes. O que eu percebi foi que as duas funcionavam. Eu falei, poxa, se as duas funcionam é porque as duas estão boas, porque funcionavam em quase 100% das vezes. Era muito raro eu presenciar algum atendimento em que o cliente tinha o direito e ele não fechava o contrato. Então, assim, eu falei, poxa, vou estudar mais sobre isso. E aí eu estudei, juntando, né, com essa experiência, mais esse estudo, eu tenho aqui as minhas 7 técnicas. Então não é, gente, que essas 7 técnicas são as únicas que existem aí no mundo para fechar contrato, para fechar venda e tudo. É que essas são as que eu utilizo no meu mundo aqui, para fechar contratos previdenciários, são as que eu acho que funcionam. Normalmente, eu só utilizo essas 7 técnicas. E o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou explicar para vocês aqui, é exatamente o que eu faço. E é o que dá certo. Por quê? É o que dá certo. E eu digo isso com tanta convicção. Desde que eu comecei a trabalhar conta própria, né? Desde que eu saí lá do escritório, eu não tive, a minha taxa de não conversão é de 0%. Eu não tive nenhum cliente que entrou dentro do escritório, tinha o direito do benefício, né? Poderia ter fechado o contrato e não fechou o contrato, tá? O meu único percentual ainda é no planejamento previdenciário, porque é uma forma diferente de cobrar, então esse eu ainda estou me adaptando, mas contratos para aposentadoria, para benefício de auxílio-doença, invalidez, enfim, esse tipo de benefício não entra cliente no meu escritório e sai para fechar contrato em outro lugar de jeito nenhum. Então é por isso que eu tô te falando que se você colocar isso aí para funcionar no seu escritório, vai funcionar com certeza, beleza? E agora a gente vai parar com toda essa enrolação, com toda essa contação de história e eu vou explicar para vocês quais são essas tais 7 técnicas, tá? Bom, para facilitar o entendimento de vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte: a etapa de fechamento de contrato, ela é uma etapa de um ciclo maior, de um ciclo que eu dividi aqui para vocês em 3 etapas, tá? Então eu tenho a primeira etapa, que é o flerte. Sabe, quando você tá na balada e olha pro cara e fala, gostei. Essa é a etapa do flerte. A segunda etapa, que é o namoro, que aí vocês já estão se conhecendo, mas não tanto e tudo. E a terceira é o casamento, que é o que eu chamo da etapa de fechamento de contrato, tá? Que é quando de fato você assina e aí não tem jeito mais, e aí o cliente assinou e tá tudo certo, e você fez o gol, beleza? Então eu dividi nessas 3 etapas para facilitar o entendimento de vocês. O que eu preciso que vocês entendam é que o fechamento de contrato é a terceira e última etapa. Então eu vou explicar para vocês a primeira e a segunda. O que é a etapa do flerte? A etapa do flerte é quando o seu cliente, ele liga. Seu telefone tocou, ele liga, ele ainda nem é seu cliente, né? E fala assim: ô doutora, eu recebi a indicação de um amigo seu, peguei seu telefone aqui e eu tô com um problema assim, queria marcar um horário. E aí agora você pausa o vídeo para anotar o que eu vou te falar daqui pra frente. Então se você ainda não pegou papel e caneta, corre para pegar, porque isso é muito importante, tem que deixar anotado, tá? Gente, o momento do flerte, ele é muito importante, porque o cliente não tem nenhum vínculo com você ainda, ele não assinou nada, ele nem foi ao seu escritório, ele nem te conhece, ele só te fez uma ligação
E às vezes ele só quer te fazer uma pergunta. Então, esse momento, ele é crucial. É aqui que você começa a fechar o contrato. Então, procure falar sorrindo. Se você tá estressado, se você tá terminando um prazo, esquece tudo agora, porque o cliente ligou e esse é o momento do flerte. Ninguém faz um flerte de cara trunfada, tá? Tente falar sorrindo no telefone, acredite vocês ou não, isso funciona, tá? Eu sei que parece balela, mas funciona. O cliente sente que você tá ali, tá empática, tá aberta a conversar. Então tente falar sorrindo, escuta o que o cliente quer dizer. Mas tá pra morrer de raiva que uma vez eu precisei ligar. Liguei para 3 advogados diferentes, 3 advogados criminais, que eu precisava resolver um problema de família. E eu só queria contar a história, não importa se ele não precisava da história para me dar a resposta. Eu queria contar a história, porque para mim, se eu não contasse a história, não faria sentido, eu não ia confiar na resposta que ele me dá. E aí desses 3, 2 não me ouviram, simplesmente me deram a resposta antes de me ouvir. Esses 2 eram os mais baratos, o terceiro era o mais caro. E foi com esse terceiro que eu confiei mais. Não porque ele era mais caro, mas porque ele ouviu o que eu precisava dizer, ele me atendeu, ele respondeu as minhas perguntas, ele me explicou o porquê das coisas. Então, assim, escuta o que o cliente está dizendo. Mesmo que você saiba que precisa analisar os documentos depois para dar uma resposta para ele. Mas para e escuta o que ele está dizendo. Beleza? No final, se for possível, agradeça, pergunta quem foi que indicou, se você lembrar do cliente que indicou, né, dependendo aí do tamanho da sua carteira de clientes, se você conseguir de memória lembrar quem é, faz uma ponte, fala, aposentadoria do seu João, é verdade, nossa, seu João é muito gente boa, né? O senhor conhece ele de onde? Então, conversa com o cliente mais do que de fato aquela conversa profissional. Procura alguma coisa em comum com o seu cliente, cria uma ponte entre vocês. Para quê, gente? Para que esse cliente vá ao atendimento depois. Porque, acredite você ou não, é mais difícil fazer o cliente ir até o escritório do que fazer ele assinar o contrato no final. Beleza. Segunda etapa, o namoro. Então, você fez tudo isso bonitinho e o cliente foi até o seu escritório. Você está de parabéns se você já marcou um ponto aí, porque ele foi, tá? Antes de mais nada, oferece água, oferece café. Em nome de Cristo, não se atrase, tá? É um saco ficar esperando. É um saco ficar esperando, ok? Então, não se atrase, não seja esse tipo de advogado que deixa o cliente ali esperando, chega antes do cliente, que é o mínimo que você pode fazer por ele. Os meus antigos chefes sempre diziam, o serviço de um advogado, ele é um serviço caro, ele não é um serviço barato. Ninguém tira R$100 do bolso para pagar uma causa trabalhista, uma causa previdenciária, uma causa criminal. É muito mais do que isso. É sempre muito caro. Ou pelo menos deveria ser. E quando a pessoa procura, é do mesmo jeito quando ela procura um médico. Ela não tá ali por diversão, ela tá ali porque ela precisa. E se ela precisa, o mínimo que você pode fazer é dar um atendimento digno para as pessoas, tá? Especialmente no nosso caso, porque nós trabalhamos com pessoas idosas, pessoas que são maltratadas em muitos lugares. São maltratadas no banco, são maltratadas dentro do ônibus, porque ninguém deixa o lugar para sentar. Então, o mínimo que você tem que fazer é fazer com que o seu cliente se sinta em um lugar especial, um lugar diferente. Ele tem que se sentir bem, se sentir à vontade, tá? Então faça ele se sentir assim antes de começar o atendimento. Se você tem uma secretária para receber e você chegou depois do cliente, viu ele lá na recepção, conversa com o cliente, dá bom dia, pergunta como é que tá, enfim, faz o mínimo. Gente, isso é realmente o mínimo, ok? Então, não seja o tipo de advogado que se atrasa, porque ninguém gosta de ir no médico e ficar 1 hora lá esperando. Ninguém tem tempo mais para isso hoje, tá? Então, chega na hora, oferece café, oferece água, enfim, faça aí a sua parte como anfitrião, como advogado que está recebendo aí o seu cliente, porque esse cara aí que está sentado na cadeira da sua recepção que paga o seu salário no final do mês. E finalmente chegamos à fase 3, que é a fase do casamento. Então é aqui que você vai aplicar as 7 técnicas que eu vou te ensinar agora, beleza? Primeira técnica é o fechamento direto. Como assim, Jéssica? Fechamento direto? Sim, parece óbvio, mas tem clientes que só precisam disso, de que você ofereça.
Então, às vezes, você não está oferecendo. E aí, bora fechar o contrato? E aí, seu João, vamos assinar? E aí, dona Maria, bora fazer essa aposentadoria? Vamos assinar aqui? O que a senhora achou do contrato? Você precisa aprender a oferecer o seu serviço de uma forma direta. Não tenha vergonha de fazer isso. Não tenha medo de fazer isso. Você já fez tudo antes. Você já preparou antes. Então, você já atendeu o cliente bem no telefone. Você já fez uma boa recepção. Atendeu o cliente na hora sem atraso. Você já explicou o que precisava explicar ali antes de chegar nesse módulo de fechamento de contrato. Então você não precisa ter medo, só ofereça. Por quê? Porque a maioria dos clientes vão dizer sim. O que não entrar nessa maioria, você vai aplicar as próximas 6 técnicas. Técnica número 2, condução ao fechamento. Gente, essa técnica ela consiste basicamente em fazer perguntas para que o cliente imagine que o contrato já está fechado. Como assim? Por exemplo, se você está fechando uma aposentadoria por idade híbrida, né, que tem aí tempo rural, você vai precisar de testemunhas. Pergunta que você vai fazer para o cliente. E aí, quem o senhor traria para ser testemunha? O senhor tem essa testemunha? Ah, tem. E quem seria? Me conta. Porque quando você faz isso, o cérebro do seu cliente, ele começa a trabalhar na logística de como fazer aquele contrato acontecer. E não mais se eu vou ou se eu não vou fechar esse contrato. Então, na cabeça dele, o cérebro dele já vai trabalhando para falar assim, eu já tenho esse contrato. Então, é muito mais fácil para que ele diga sim. Então, se você encontrou aí um cliente que está com um pouco de dúvida, que acha que não vai dar certo, que tem medo de contratar um advogado, normalmente essa é a técnica que eu mais uso, tá? Para esse tipo de cliente, que fica aí com um pouquinho de receio de contratar um advogado, para que você consiga facilitar para esse cliente, para ele fechar o contrato. A técnica número 3 eu chamo de gerando estresse. Eu sei, o nome parece um pouco estranho, né? Você falar, nossa, eu vou gerar estresse pro meu cliente, eu tô aqui para dar a solução para ele, como que eu vou gerar estresse? Essa é a técnica que um daqueles sócios usava, de contar pro cliente qual é a consequência que ele vai ter se ele não fechar o contrato com você. No meu caso, quando eu preciso usar essa técnica, eu uso ela muito pouco, para ser sincera, mas quando eu preciso usar, eu costumo contar a história de algum cliente que às vezes saiu e voltou uma semana depois arrependido, ou saiu e depois precisou pagar para fazer revisão do benefício. Enfim, explico para ele que se ele não fizer aquilo com o advogado, ele vai demorar 1 ano para que o benefício seja concedido. Enfim, pode ser concedido com valor menor. Então aqui eu vou dar para ele as piores consequências possíveis que podem acontecer. Eu vou explicar para ele que, olha, você precisa fechar o contrato, porque se você não fechar, vai ser um trabalho muito maior, uma dor de cabeça muito maior. Então eu preciso deixar isso claro para o meu cliente, tá? Essa técnica de gerando estresse não é muito do meu perfil, eu não gosto muito dela, tá? Mas ela funciona e tem situações que você precisa fazer isso. Então é bom deixar anotadinho para você testando aí para ver quais que são as que mais funcionam para você, as que você mais gosta também, mas saber de todas, porque às vezes mesmo não gostando você vai precisar usar essa técnica. A técnica número 4 é a técnica dos próximos passos, mostrando os próximos passos. Como que funciona? Essa técnica ela serve muito para aquele cliente que ele é muito ansioso ou muito controlador. Ele quer fazer aquilo ele mesmo porque ele acha que ninguém no mundo vai fazer melhor do que ele. Então, essa técnica ela serve para dar segurança a esse cliente do que você vai fazer. Esse cliente ele precisa saber qual é o seu próximo passo, tá? Aqui, normalmente, quando eu percebo que o cliente tem essa característica, hoje, inclusive, eu atendi um cliente com essa característica e precisei usar essa característica, como que eu faço? Olha, seu José, até semana que vem eu vou fazer tal coisa, na semana que vem eu vou protocolar. Aí a gente vai esperar tantos dias mais ou menos, seu José. Na hora que sair eu vou ligar pro senhor e vou falar, saiu. E aí você vai explicando para ele cada passo do processo, para que ele se sinta seguro de que você está fazendo um bom trabalho. Esse cliente, gente, ele é o tipo de cliente que liga para você toda semana para saber como é que tá o processo. É um dos que mais aparece. Essa é uma das técnicas que eu mais uso, na verdade. Até para aqueles clientes que nem reclamam muito, nem pedem muito, mas porque isso dá para o cliente segurança, dá para ele previsibilidade. Ele sabe o que você tá fazendo. Porque você precisa concordar comigo que é muito difícil. Você pega ali suas carteiras de trabalho, a sua vida, entrega para uma pessoa que você não conhece, que tá te prometendo mundos e fundos muitas vezes, e vai embora.
E aí essa pessoa fica 6 meses sem te dar uma notícia. E você não sabe o que ela tá fazendo, se ela deu entrada, se ela não deu, como que funciona essa história aí. Então assim, quando você dá pro cliente previsibilidade, você evita que ele fique te ligando. E para os clientes que são mais ansiosos, você dá para ele uma sensação de segurança, de que ele sabe o que está acontecendo de fato com a vida dele. A técnica número 5 também é uma técnica que eu gosto bastante, que é a da escuta ativa. Na verdade, ela é uma das técnicas que mais funcionam. Se você me perguntasse, Jéssica, de todas essas 7, qual é a que você acha que mais funciona? É a da escuta ativa. Por quê? Na escuta ativa, você vai conversar com o cliente. Pode ser sobre o processo ou sobre coisas aleatórias, para você tentar descobrir qual é o impedimento. O que está fazendo com que ele não assine aquele contrato naquele momento. Ele quer ir embora para conversar com o filho dele, para ter certeza de que ele deve fechar aquele contrato? O valor que ele está achando caro? Será que é o tempo do processo? E aí, a partir do momento que você descobre exatamente o que está bloqueando aquele cliente para ele assinar o contrato, você consegue identificar isso e quebrar essa objeção, tá? Então, assim, isso funciona, gente, mas funciona que é uma maravilha, sabe? Em novembro de 2021, agora, tive uma cliente que, nossa, eu tava ali lutando, era um processo super simples, e eu lutando com ela, por que ela não queria assinar o contrato, mas porque ela só se sentiria segura se a irmã dela estivesse ali com ela, e no dia do atendimento a irmã dela não pôde comparecer. E aí, o que eu fiz? Eu liguei pra irmã dela, falei com ela no telefone, expliquei tudo de novo. Fiquei uns 20 minutos com a irmã dela no telefone, explicando tudo de novo, o que eu já tinha explicado ali no atendimento para ela. A irmã dela se convenceu, achou bom, era aquilo que realmente ela estava esperando, passou o telefone para ela e falou, não, é isso mesmo, pode fechar e tal. E aí, com menos de 1 minuto, o cliente... Mas eu só consegui identificar que era isso porque eu comecei a conversar com ela sobre a vida dela, sobre o que ela fazia, com quem ela morava, para deixar ela à vontade para me dizer o que estava incomodando ela, entendeu? Então, assim, eu poderia, por exemplo, ter abaixado o preço e isso não teria resolvido. Então, por isso que é muito importante identificar o que é realmente o problema, para que você consiga ser certeira aí nessa quebra de objeção, beleza? A 6ª técnica é a ancoragem por meio de sentimentos. Você pode ancorar por diversos tipos de sentimentos no fechamento de contrato, tá? Como que é isso? É trazer para o cliente a sensação, o sentimento de fato que ele vai ter se ele fechar o contrato com você. Na verdade, os dois que eu mais uso, e vocês vão até rir um pouco, mas os dois que eu mais gosto e mais uso são esses, tá? Que eu vou trazer para vocês. Mas vocês podem, assim, dentro aí do universo de vocês que vocês identificarem com o cliente, tem muita alternativa para ancoragem por sentimento. O primeiro que eu mais uso, né, nesse tipo, é normalmente quando eu percebo que o cliente, ele não é pró-governo. Exemplo, a gente tem lá o presidente da República, o Bolsonaro. Se eu percebo que o meu cliente está ali conversando comigo e ele é contra o governo, então a primeira ancoragem por sentimento que eu vou fazer é essa. O senhor vai deixar dinheiro lá pro Bolsonaro? Ou na época do Lula eu fazia também, tá, gente? Porque pra mim não importa, o negócio é fechar o contrato. Então, o senhor vai deixar dinheiro pro Lula, pra Dilma, pra sei lá quem? Então, assim, isso quando você percebe, é claro que o cliente não é pró-governo. E aí você consegue fazer essa ancoragem através desse sentimento de ser contra alguma coisa, tá? O segundo tipo, que também é bastante utilizado, é trazer para o cliente, né, a sensação de que ele vai ter quando ele descansar, sabe? Aquele tão esperado descanso, aquela viagem, aquelas férias, enfim. O fato de que ele não vai mais precisar trabalhar, então ancorar isso aí dentro do seu atendimento através desse sentimento de relaxamento, de descanso, de enfim poder relaxar e não precisar mais trabalhar, tá? Esse também é uma ancoragem que dá bastante certo. Mas, como eu disse, você pode ancorar com diversas situações, tá? A 7ª e última que eu uso, que normalmente é a última mesmo. Se eu já tentei algumas e elas não deram certo, essa é a que eu deixo sempre pro final, foi por isso também, foi meio proposital que eu deixei ela aqui pro final. Eu confesso que eu nem sei se isso é uma técnica de venda, eu acho que não, mas é uma coisa que eu utilizo, então é uma técnica minha de venda, tá? Que é o silêncio. Isso, é o silêncio. Eu sei, gente, parece loucura, mas às vezes tem cliente que ele só precisa de 1 minuto para pensar, então... Se você já disse tudo para ele, se você já deu para ele todas as informações, se você já tentou de todas as formas, talvez o que esse cliente precise
seja de 1 minuto de silêncio, para ele tomar a decisão que é mais adequada para ele. Talvez ele precise desse silêncio, que você pare de falar um pouquinho no ouvido dele, para que ele consiga refletir se aquilo é realmente a melhor decisão para ele, tá? Então, normalmente, quando eu já tentei o que eu precisava tentar e não funcionou, eu paro. Falo, o senhor entendeu? Ele vai responder, entendi. Exatamente isso. Eu não abro mais a minha boca. Isso me dá, gente, duas situações. Uma é que o cliente ele vai ter o tempo dele para pensar. E a segunda é que eu não vou ficar ali dando informação à toa. Porque às vezes a gente fica um pouco preocupado que o cliente ele não tá querendo fechar. E aí a gente tenta dar uma informação a mais, enfim. E aí a gente tá ali dando numa consulta gratuita, dando uma penca de informação para o cliente e talvez alguma coisa que você diga acenda aí na cabeça dele o fato de que, acho que eu vou dar entrada sozinho mesmo. Então esse silêncio é também para não parecer muito desespero, sabe? De que você tá querendo fechar aquele contrato e ele funciona, tá? Funciona, eu uso ele, não é pouco. A técnica do silêncio funciona assim. Mas a técnica do silêncio, gente, não é de falar uma palavra ou duas ou de fechar a cara. Não, é realmente de silêncio. Sai para pegar um café, pergunta se o cliente quer uma água, deixa ele sozinho, deixa ele à vontade de alguma forma, né, que for possível aí dentro da sua realidade e espera ele tomar a decisão. Então, essas foram as 7 técnicas de fechamento de contrato que eu mais uso com os clientes. A maioria das vezes eu nem preciso usar, tá? Porque todo o trabalho que é feito antes, ele já vem fazendo o convencimento do cliente de que aquela é uma boa opção para ele. Então, na maioria das vezes eu não preciso utilizar, mas quando eu preciso, elas funcionam e funcionam muito bem. Então, se você anotou aí tudinho, bonitinho, do jeito que eu te pedi, coloque em prática e depois vem aqui para me contar se isso funcionou com você também, se você já aprendeu alguma outra técnica diferente por aí e aplicou e ela funciona. Vamos compartilhar com o pessoal aqui, porque a informação é sempre bem-vinda, tá bom? E como eu prometi, agora eu vou te dar 3 dicas para você melhorar a sua conexão com o seu cliente. Não basta que o seu cliente ele feche o contrato com você. Ele tem que se sentir seu amigo, ele tem que falar assim, não, essa pessoa aqui, essa advogada é a melhor advogada do mundo, eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para fazer o meu trabalho. Ele tem que sair do seu escritório com esse sentimento, com essa sensação de confiança, tá? Isso ele só vai ter se ele gerar conexão com você. E essa conexão, ela não nasce do nada, não. Ela não nasce do além. Você tem conexão com a pessoa quando você encontra nela algumas semelhanças com você. Então, primeira coisa, não faz parte das dicas, mas não se coloque num patamar diferente do seu cliente. Não é porque seu cliente é iletrado ou teve pouco estudo que você é melhor do que ele, tá? Então, tente sempre se colocar na posição ali, ó, de igual com seu cliente. Isso, gente, é dica pra vida, pelo amor de Deus. Vamos lá para as nossas 3 diquinhas super bacanas para melhorar a sua conexão com seu cliente. A primeira, esqueça os fatos e foque na conexão com o cliente. Eu sei, às vezes, principalmente quando a gente está começando, a gente está tão afoito ali em analisar o benefício, em descobrir se aquela opção é realmente uma boa opção, que a gente esquece da conversa, a gente esquece que tem uma pessoa sentada ali do outro lado da mesa. E as pessoas, elas querem falar sobre elas mesmas. Elas não querem só saber do papel, ou só saber do documento. Às vezes nem querem saber do benefício, que você falar que vai fazer para ela tá bom. O que ela quer é contar a história dela para você. Então, assim, desliga um pouquinho, depois que você tiver feito a análise, separa um tempinho do seu atendimento para escutar a história da pessoa que está ali contratando o seu serviço, tá? Gera essa conexão com ela. Escuta sobre os filhos, escuta sobre os netos, escuta sobre o tempo que ela trabalhou na roça. Enfim, gera esse momento de conexão, sabe? Deixa que ela fale sobre ela mesma. Porque é isso que o ser humano gosta de fazer. A gente tem isso dentro da gente, de gostar de contar nossa história, de gostar de falar sobre nós mesmos, tá? Então, separe esse momento dentro do seu atendimento para que você escute o cliente. E aí eu tenho certeza que ele vai se sentir acolhido, vai se sentir ouvido e vai se sentir importante aí dentro do seu escritório. Isso vai ajudar muito na sua conexão com o seu cliente. Segunda dica, atue como um conselheiro, como um consultor. Foque sempre nas necessidades do seu cliente. Novamente, isso aqui é sobre ele, não é sobre você, não é sobre o que você quer. Hoje mesmo, um cliente, eu tava conversando com ele e ele falou: Jéssica, eu queria muito benefício X, mas eu já tinha combinado com você o benefício Y. Foi,
mas se o senhor quer o X e a gente, né, fizer aqui o planejamento e depois o senhor continuar querendo o benefício X, quem sou eu para determinar o que é melhor para o senhor? Então, sempre foque nas necessidades do seu cliente. A partir do momento que eu falei isso com o cliente hoje, eu consegui perceber nele um relaxamento, uma disposição maior para me ouvir, porque ele percebeu que eu estava preocupado com o que ele queria. As pessoas, elas vão lá, embora elas não saibam sobre o direito delas, né? Na maioria das vezes elas não conhecem a gama de opções que elas têm. Quando elas vão ao seu escritório, elas vão para que você supra uma necessidade dela, uma dor dela. E é isso que você precisa fazer. Você precisa estar sempre voltado para a dor do seu cliente. O que é que está causando o problema dele? Como é que eu vou resolver isso? E a terceira, e a que eu considero mais importante, demonstre empatia, conecte-se com os problemas do seu cliente, tá? As pessoas, elas em geral, elas têm mais afinidade com aquelas pessoas com quem elas se identificam, com elas falam, nossa, essa pessoa tem o mesmo problema que eu. Então, por exemplo, se eu atendo lá uma mulher que ela foi com um filho lá no meu escritório, o filho dela tá ali fazendo bagunça e tal, e jogando coisa no chão, eu posso ficar estressada? Eu posso ficar estressada, mas só lá dentro do meu coração, porque do lado de fora eu vou falar, minha filha faz bagunça também, é assim mesmo, é criança, para que essa pessoa se sinta à vontade, tá? Então, tente gerar empatia com essa pessoa, mostrar que você também tem aquele tipo de problema ou você tem outros problemas parecidos com o dele, tá bom? Bom, gente, é isso. Hoje nós aprendemos aí as 3 etapas, né, do ciclo de atendimento ao cliente, que é o flerte, né, que é quando o cliente te liga, o namoro, quando ele põe o pezinho lá no seu escritório, quando você inicia o atendimento com ele, e o casamento, que é a etapa que a gente vai aplicar aí essas 7 técnicas de fechamento de contrato. As 7 técnicas, se você não anotou, vamos lá, ó, fechamento direto, a condução ao fechamento, gerando estresse, escuta ativa, ancoragem por meio de sentimentos e o silêncio, beleza? E para fechar, a gente aprendeu aí 3 diquinhas sobre como melhorar a nossa conexão com o cliente. Eu adorei fazer esse vídeo. Na verdade, foi bem difícil fazer esse vídeo, já é a 3ª vez que eu gravo ele, mas é um conteúdo que eu acho que assim é super valioso para vocês, é super importante, porque a gente precisa aprender a ir além da advocacia, porque advogado que só tá advogando, ele não consegue cliente e muitas vezes você fica frustrado por isso, por querer trabalhar e não ter como trabalhar, mesmo se dedicando tanto para aquele assunto, se dedicando tanto, fazendo uma especialização, fazendo uma pós e tudo, e você não consegue de fato colocar aquilo em prática porque não tem cliente, sabe? Então é super importante converter aí os seus atendimentos, como eu disse, especialmente se você trabalha com a sua consulta inicial gratuita. Eu sei que tem muita gente que não cobra, eu não cobro ainda, tá? Eu falo bastante sobre esse assunto lá no meu Instagram, sobre o porquê eu não cobro. Eu não cobro, mas eu não sinto até hoje que eu tenho prejuízos com isso, porque o cliente que põe o pezinho lá, ele fecha o contrato. Então também para mim não faz tanto sentido assim cobrar uma consulta de um cliente que já vai fechar o contrato comigo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo, a gente ficou um mesinho parado aí, mas agora a gente voltou 2022 com força total para vocês, encher esse negócio aqui de vídeo, de conteúdo, para que vocês aproveitem bastante, tá bom? Um beijo e até a próxima!